Temos a melhor história do futebol mundial aí dos últimos dias acontecendo agora. Um cara rejeitado 2 vezes pelo Atlético Paranaense, perdeu o pai aos 13 anos, ajuda a mãe a criar os 4 irmãos desde pequeno, trabalhou como servente de pedreiro, entregando panfleto, e hoje esse cara é o maior artilheiro brasileiro da história da Premier League em uma só edição, briga pela artilharia da Premier League, está sendo cogitado para ser o atacante, o 9 da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Essa é a história do Igor Thiago e como é impressionante a história dele. É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, conversar sobre esse momento que ele vive, toda a carreira, todo o desenvolvimento do Igor Thiago e como que ele chegou até aqui, e por que eu acho que faz muito sentido ele ir para a Copa do Mundo, porque eu acho que ele tem grandes chances de, apesar de muito em cima da hora, ter essa chance com o Ancelotti de ir para essa Copa do Mundo de 2026. Igor Thiago, ele surge no Distrito Federal, né? Ele é nascido no Distrito Federal, surge num projeto social por lá. Ele chama a atenção de alguns olheiros que tentam levar ele para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense recusa ele 2 vezes. Ele faz testes em 2 momentos diferentes no Atlético Paranaense, que tem uma base muito forte, né? Tem uma estrutura muito boa, mas ele é recusado nas 2 vezes. Inclusive ontem eu estava vendo um trecho de uma entrevista dele para a ESPN e ele comenta que ali, depois da segunda recusa do Atlético, ele chegou a cogitar parar de tentar parar de jogar futebol naquele momento da carreira. Da carreira não, né? Que ainda ele estava no início, né? Não dá nem para chamar de carreira, mas ele chegou a cogitar abandonar seu sonho. Não desiste muito por conta da mãe dele. A mãe dele insistiu com ele para ele insistir nesse sonho, nessa vontade dele. Ele insiste e aí ele é visto por um time sub-17 do Paraná, um clube pequeno, Verê, sub-17. Disputa o Paranaense sub-17 com essa equipe. Ele é campeão sub-17 com uma equipe de pouca expressão, sendo o destaque desse time, e aí sim começa a virar uma chave na carreira dele. O Cruzeiro observa, interessa por ele, vai atrás dele, traz ele pra base ali, com seus 16, 17 anos ele é trazido pra base do Cruzeiro, fica uma temporada na base e já sobe pro profissional. Tempos difíceis do Cruzeiro, era outros tempos. O Cruzeiro tinha acabado de se tornar SAF, era um time que disputava a Série B, era um time onde os processos talvez não eram tão respeitados quanto são hoje, e é nesse cenário que o Igor Thiago surge. Ele acaba pulando muitas etapas, sobe rápido pro profissional, já faz muitos jogos na Série B do Cruzeiro, acaba sendo quase que a solução do time muitas vezes, e por isso talvez ele não tenha tido o resultado necessário para alavancar sua carreira ali no Cruzeiro. Ele sai do Cruzeiro com a torcida pegando bastante no pé dele, não era um cara tão quisto pela torcida do Cruzeiro naquele momento difícil do Cruzeiro, né? Era um momento complicado, e acaba sendo nesse cenário que ele é vendido pelo Cruzeiro. Foi a primeira venda, inclusive, do Cruzeiro SAF foi a do Igor Thiago. Ele é vendido por 1 milhão de euros, se eu não estou enganado, para o Ludogorets da Bulgária. Então, um cara que surge, faz uma base muito rápida, né? Não tem uma base de muitos anos, acaba jogando sub-17, sub-18, sub-20, sobe já para o profissional, não vai tão bem assim no profissional do Cruzeiro, apesar de ter feito seus gols e já mostrar algumas valências interessantes naquela época. Ele é vendido para um clube da Bulgária, um gigante da Bulgária, mas uma liga extremamente alternativa do futebol europeu, né? Ele acaba indo pro Ludogorets, lá ele é campeão búlgaro, e aí acho que uma característica muito interessante da carreira do Igor Thiago é essa escadinha de ele ir evoluindo aos poucos como jogador e também na sua carreira, né? Então ele faz 1 ano numa liga que a gente pode chamar de uma liga mais alternativa. Depois de 1 ano ele sobe um degrau, vai para uma outra liga ainda alternativa, mais de um potencial um pouco maior, e depois ele faz o salto maior da carreira dele. Então ele sempre fazendo essa escadinha, esse crescimento, e o mais interessante é o quanto que ele conseguiu ser regular nesses países, apesar de ser países que exigem muitas vezes uma adaptação num jogador brasileiro, ainda mais ele, um jogador muito novo que vai para a Bulgária. Mesmo assim ele consegue entregar números muito consistentes nas temporadas dele nessas equipes, apesar de ser um cara de algumas histórias já na carreira. Ele é um cara de 24 anos ainda, né? Então agora, no auge da carreira dele, no momento que mais tem sido falado do Igor Thiago, ele tem 24 anos. No momento que ele se transfere para o Ludogorets, um time búlgaro, um time de um país completamente desconhecido para o brasileiro, ele tinha ali seus 20 anos, se eu não estou enganado, 20, 21 anos. Então essa adaptação dele chama muita atenção. Ele vai para a Bulgária, como eu falei, é campeão búlgaro, é um dos destaques do time, faz muitos gols, joga muitos jogos, faz 55 jogos, acho que uma temporada e meia.
faz campanhas muito interessantes que chamam muita atenção. E aí o Clube Bruges, outro gigante do seu país, se interessa por ele, vai atrás dele, já paga bem mais do que o Ludogorets pagou pro Cruzeiro, se eu não estou enganado, foi 7 milhões de euros que o Clube Bruges paga ao Ludogorets depois de uma temporada e meia para tirar o Igor Thiago de lá. E aí, de novo, mais um gigante do seu país, mais um país já de uma liga um pouco mais tradicional do que a Bulgária, agora a Bélgica, ele vira jogador do Clube Bruges. E por lá, praticamente a mesma história do Ludogorets, ele é campeão por lá, ele faz muitos gols, faz uma temporada praticamente igual à temporada que ele fez no Ludogorets, ele acaba fazendo no Clube Bruges, com uma quantidade razoável de gols e de assistências e de jogos, minutos participados na temporada. Ele faz também praticamente uma temporada e meia no Clube Bruges, e aí chama a atenção do Brentford. Aí sim, um grande salto da carreira dele, ele sai da Bélgica, é contratado por um time de Premier League, não se sabe ainda os valores que foi pago pelo Brentford, pelo Igor Thiago, porque não foi divulgado, mas estima-se que foi cerca de 30 milhões de euros que o Brentford pagou ao Clube Bruges para tirar o atacante brasileiro de lá, um valor muito alto se você pensa que ele saiu há 2 anos, 3 anos antes, ele sai do Cruzeiro pro Ludogorets por 1,5 milhão de euros, ele chega a 30 milhões 2 anos e meio depois, e isso mostra o quanto que o futebol ele pode ser a porta de entrada, dependendo do clube que você vai, a porta de entrada para o cara estourar na carreira. O futebol muda muito rápido, o que aconteceu numa temporada pode mudar a história da próxima temporada, pode mudar os valores, pode mudar a perspectiva do mercado sobre um jogador, e tudo que ele fez nessas 2 temporadas em ligas de entrada da Europa chamou muita atenção de um clube de Premier League, um clube de primeira prateleira, não de primeira prateleira, mas um clube de primeira prateleira de ligas, né? Uma liga de primeira prateleira, digamos assim. Então o Brentford acabou se interessando pelo Igor Thiago, pagou os 30 milhões, trouxe o brasileiro, e acho que outra grande história da carreira dele é essa primeira temporada no Brentford. No primeiro amistoso dele de pré-temporada com a camisa do Brentford, ele se lesiona, tem uma lesão séria no menisco e fica praticamente a temporada inteira fora. Então um cara de acho que ele tinha 23 anos, um cara de 23 anos, recém-chegado da Inglaterra, uma das maiores contratações da história do clube em questão de valores, 30 milhões de euros, um cara extremamente caro, chega ao clube, acaba tendo uma lesão no primeiro amistoso de pré-temporada e fica fora da temporada inteira. Para muitos jogadores brasileiros, esse seria um momento de voltar para o Brasil, né? Seria um momento de se tratar no Brasil, depois forçar uma transferência para algum clube brasileiro, um empréstimo para um time onde ele se sentiria mais à vontade para jogar, ou talvez fosse um momento de sentir muito emocionalmente, de não conseguir voltar a entregar isso no seu futebol na temporada seguinte. Pro Igor Thiago, acho que isso é uma das coisas que mais me chama a atenção e me interessa destacar na carreira dele, o quanto que ele é resiliente, né? Ele passa essa temporada inteira fora praticamente, joga muito poucos minutos no finalzinho da temporada e muito resiliente para insistir, para acreditar no projeto, para acreditar nele mesmo, e entrar nessa temporada atual muito bem fisicamente. E por outro lado também o Brentford, né? Um time seguir apostando no cara que pagou tão caro, que teve uma lesão tão séria, seguir apostando no cara, e ele entra nessa temporada com muita confiança do time, confiança do treinador, confiança dele mesmo, e a gente tá vendo o resultado agora nesse meio de temporada da Premier League. É o vice-artilheiro da Premier League, todo jogo tem feito gol. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo sobre o Igor Thiago falando aqui algumas coisas e já ficou desatualizado, porque ele acabou fazendo mais 2 gols na última partida, e aí os números ficaram desatualizados, as informações ficaram um pouco desatualizadas, então eu resolvi regravar aqui esse vídeo, porque o que ele tem feito é impressionante, e aí tem que subir o mais rápido possível esse vídeo, porque se vier ao fim de semana é capaz dele deixar mais alguns gols e esse vídeo ficar de novo desatualizado. Mas é muito interessante o quanto que ele tem participado na temporada da Premier League com a camisa do Brentford. É um cara muito influente no jogo do Brentford, não só na finalização do jogo, na finalização ali dentro da área para fazer os gols, mas é um cara que participa muito das jogadas, é um cara de muita explosão, de muita briga, de muita entrega fisicamente. Então é um cara que faz muito bem o pivô, que briga muito bem pelo alto, que usa muito bem sua força, mas acho que o que mais me chama a atenção é a sua capacidade de se adaptar ao jogo do Brentford, então de puxar os contra-ataques, de acelerar em transições, de ser um cara do último toque, mas também de participar naquilo que o time precisa. É muito interessante a temporada que ele vem fazendo, e isso está chamando atenção para usar a camisa da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Eu acho que há pouco tempo atrás a minha opinião é de que ele tinha chegado tarde. Eu até fiz um vídeo, a gente fez alguns vídeos no ano passado sobre a seleção brasileira, sobre as convocações do Ancelotti, e eu acho que eu cheguei a mencionar o nome do Igor Thiago como uma das possibilidades para centroavante da seleção brasileira, mas ali eu imaginava que ele tinha chegado tarde para essa disputa, porque é um cara que surge já no momento em que
a gente tem poucas convocações disponíveis e o Ancelotti parece muito satisfeito com aquilo que ele tem de centroavante, de atacantes, apesar desses nem ter entregue um resultado tão bom assim recentemente, tanto com a seleção com a camisa da seleção quanto com a camisa dos seus clubes, mas parece bem satisfeito com esses jogadores. Então a minha sensação era essa há pouco tempo atrás, que ele chegou tarde e que dificilmente ele teria um espaço na seleção brasileira. Mas com o barulho que ele tem feito nesse começo de ano e no final do ano passado, começo desse ano, eu acho que ele tem ganho a atenção necessária para talvez ter um último teste, né? O Ancelotti tinha mencionado no ano passado que a última data FIFA do ano passado seria a última de testes, né? Que ele faria mais testes e que esse ano seria para consolidar aquilo que ele quer para a Copa do Mundo. Ele só tem uma data FIFA antes da Copa do Mundo, mas eu acho que um teste não é um teste, não são 20 testes. Então o que eu quero dizer com isso? Eu acho que talvez o Ancelotti considere testar 2 jogadores e o Igor Thiago talvez entre nesse cenário, até pelo que o Ancelotti também já falou de que ele gostaria de ter 2 possibilidades de atacantes dentro do seu elenco, né? Então atacantes mais móveis, que participem mais do jogo, e aí entra muito o Matheus Cunha, talvez o João Pedro, e um atacante que entregue uma característica diferente, uma característica mais próxima de um centroavante, um cara de área, um cara mais físico. E aí, olhando para isso, a gente tem poucas opções que têm performado nos últimos anos. O Richarlison é o cara que tem sido convocado, mas ele é muito diferente do Igor Thiago também, até fisicamente, se você olhar. O Igor Thiago é um cara mais alto, mais forte, e que vive um momento de confiança muito maior do que o Richarlison, né? Então, talvez nesse cenário, o Ancelotti dê uma chance ao Igor Thiago e ele possa ser convocado aí nessa próxima data FIFA, para quem sabe talvez chegar numa Copa do Mundo. Eu torço muito por esse cara, acho que a história dele é muito bonita, todo o trabalho de resiliência dele chama muita atenção, então torço muito por ele e espero que ele possa também contribuir para a seleção brasileira, seguir crescendo no Brentford e quem sabe na temporada que vem seguir tendo esses números ou até tendo mais um salto na carreira numa transferência. É muito interessante ver caras com a história como ele tendo sucesso. Quem puder, deixar seu like, se inscrever no nosso canal, vai fortalecer bastante o nosso trabalho. A gente tá na meta aí dos 100 inscritos, então quem puder clicar aí embaixo no se inscrever é de graça, curtir, comentar o que achou do vídeo e quais vídeos você gostaria de ver por aqui, fortaleceria bastante o canal. É isso e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!